Texan R202T. Eu fiz os testes de recepção e fiquei bem surpreendido com a sensibilidade do FM. Movimento até 2035. Muito bom. Muito bom. E o melhor, é um rádio analógico. Eu não vou apenas fazer os testes de recepção, eu vou mostrar ele por dentro. Um rádio de bolso com FM estendido, perfeito para colecionadores. Mas fique de olho, tem poucos no mercado. Nós vamos ser que nem Papai Noel aqui, vamos entregar um sacolão de... Hoje você vai conhecer os pontos fortes e fracos deste rádio super portátil que usa 2 pilhas pequenas. Atenção, colecionadores! Este é um rádio que está sumindo do mercado. É o Texan R202T, um pequeno rádio de bolso analógico com AM e FM. Olhando aqui de perto na caixa, nós vemos que ele diz aqui AM, FM e TV, porque as frequências do canal 5 ao canal 2 estão presentes aqui para regiões que ainda têm um sinal de TV analógica. Alguns países possuem, para poder sintonizar o áudio. Para nós seria a banda estendida, então é um rádio que tem o FM e a banda estendida. Aqui algumas informações na caixa: a frequência no AM de 525 a 1610, no FM de 64 a 108. E algumas informações de potência do alto-falante, sensibilidade de recepção do aparelho. Vamos conhecer então este pequeno rádio da Texan. Aqui no fundo tem algumas informações, não seria um manual, mas algumas instruções básicas, até porque este rádio aqui não necessita de muitas informações. Então aqui nós temos o botão de sintonia, é muito macio, realmente muito macio, ó. Suavidade para sintonizar. Sendo um analógico, eu tenho quase que certeza que eu não vou ter muita dificuldade de fazer a sintonia do aparelho. Então aqui na lateral o botão de volume, sintonia, ele tem uma pequena antena em torno aí de 30 centímetros, 35 centímetros, é um bom tamanho. Ela não é 360, né? Então é uma antena que tem que tomar um certo cuidado aí. Na parte de trás, o seletor de AM e FM, utiliza 2 pilhas pequenas AA. Já vou aproveitar, já vou colocar ela no aparelho, já preparando para o teste lá fora. Ó, a luzinha power. Vamos testar para ver se ele realmente é analógico. Só no ruído a gente já sabe se é analógico ou se é DSP, né? Ó. Legal, legal demais. E a alça, vamos ver se a alça é de bom tamanho. Ah, maravilha. É Texan, né? Tudo muito bem feito para a gente ter uma usabilidade muito boa no aparelho. Agora é hora dos testes. Lá fora, vamos testar a recepção do AM, a recepção do FM e depois eu volto aqui e nós vamos abrir esse aparelho e conhecer os componentes. Conforta com estas palavras: eu sou paulista. Analgésica inicial. Água e menor consumo de água. 627. Anterior por enriquecimento ilícito, referente a um esquema de notas fiscais frias. Normais,
Pereira com ritmo positivo. Feito no esquema, resultando em prejuízo. Documentos comprobatórios de todo o material que foi enviado e foi prestado, do trabalho que foi prestado. O senador Fabiano Contarato, do PT. 10 anos e reforça R$ 5. Esse vigilhão todo. da solidariedade. Todos os recursos. Sim. Boa noite, pastor. Liga Deportiva Universitária Liga. Alertou para o aumento recebidos por suas empresas. Do seu jeito. As 6 melhores da Band FM. Eu estou. Corre diretamente da exposição. Gama do PSD. Fabiano. Empresas receberam recursos de associações ligadas aos fraudulentos. Aposentados se Fiquei desconfiado da minha unidade. Vocês perceberam que a partir de 800 kHz o sinal começa a ficar melhor? E no FM, nas frequências mais baixas, o sinal também está fraco? Eu acho que este rádio está descalibrado. Esse é um rádio usado. Eu comprei uma unidade usada, fabricada em 2016. Mas você consegue comprar ela novinha no AliExpress. Fora esse detalhe, gostei bastante da sensibilidade do FM. Me surpreendeu até mesmo com a antena recolhida. Aí, ó. Olha o sinal do rádio. Em Canoas, Caxias, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Olha aí, ó. Viamão e em todo o estado. Olha a sensibilidade do aparelho. Catarina também. É pra encher o carrinho sem esvaziar. Sem cartão, Vanderlei, a pessoa usa primeiro. Um detalhe, mesmo estando longe das torres, eu percebi um sinal espúrio ali por volta de 90 MHz, o sinal da rádio 101.3 da Nostalgia. Isso quer dizer que se você estiver dentro da cidade, coberto pelas antenas, vai ter vários sinais espúrios. Para quem quer usar para ouvir rádio local, isso não é problema nenhum, até porque a seletividade dele não é lá grande coisa. Outro ponto importante a destacar é que é muito macio a sintonia para trocar de uma emissora para outra, mesmo sendo um rádio de pouca seletividade, porque isso é uma característica de um rádio analógico, então você não vai ter ali dificuldade de mudar de uma emissora para outra. Clássico, é um rádio pequeno que cabe na palma da mão, você pode levar com facilidade para qualquer lugar, usa 2 pilhas pequenas e é leve. O alto-falante tem o som médio agudo, característico dos anos 80. Não dá para dar também muito volume nele, que ele vai distorcer com facilidade. Agora tem um ponto muito positivo. Os fones, embora seja mono, a qualidade de som é muito boa. Fiquei surpreendido, uma grata surpresa. E o volume é alto, hein? Se você colocar um volume muito alto, vai ficar surdo. Vamos conhecer os componentes? Este radinho merece ser aberto. Vamos dar uma olhada nos componentes. Vamos tirar as pilhas e abrir o rádio, conhecer um pouquinho da parte interna deste aparelho e descobrir. É analógico? A gente já sabe que é pelo som do FM ali, né? Do AM também, sem tchá-tchá-tchá. E nós vamos remover os parafusos para conhecer os componentes do rádio.
Olha que interessante. Vamos aproximar aqui para ver se parece alguma informação do chip. Com todo cuidado aqui, que eu não quero romper nenhum cabinho aqui para ter que soldar novamente. Olha só que legal. Aqui um circuito analógico básico, tradicional de um pequeno rádio. Vou dar uma pincelada rápida sobre o que é esse circuito para você que é totalmente leigo. Eu não sou técnico, então vou dar a minha opinião dentro do meu conhecimento também básico. Então vamos lá. Esse ferrite aqui, ó, é a antena do AM. Com esse enrolamento aqui ele vai fazer a recepção dos sinais. Às vezes eu faço alguns testes aqui no canal de rádio A versus rádio B. E já me questionaram, mas você fez teste com uma antena telescópica levantada e a outra baixa, não vale. Pessoal, essa aqui é a antena do AM. Alguns rádios, poucos rádios, utilizam a antena telescópica também como recepção de sinal. Então, vou dar um exemplo, o rádio Codocem. O Codocem, ele tem uma chave seletora que você pode selecionar essa antena interna ou utilizar a antena telescópica. Lá fora, porque dentro de casa com essa antena aqui vai pegar muito ruído. Claro que este rádio não faz isso. Capacitores cerâmicos, eles servem para fazer o acoplamento e a filtragem do rádio. Depois nós temos aqui, ó, 3 bobinas de núcleo. Essas 3 bobinas elas servem para deixar o rádio mais seletivo e com melhor ganho. Tem que ser feita a regulagem com uma chavezinha, mas não pode ser uma chave de metal como essa. No momento que você toca ali com a chave de metal, vai mudar a capacitância também. Então tem que ser uma chave plástica. Eu lembro quando eu era bem jovem e abria alguns dos rádios do meu pai que eu dava uma fuçada nisso aí. Olha a bagunça que eu fazia, né? E tentando deixar o rádio com o melhor sinal, né? Às vezes eu tirava até da frequência, era um troço horroroso, mas depois eu botava no lugar de volta, provavelmente fora de calibração, né? Depois nós temos aqui alguns capacitores eletrolíticos, aqui ó, esses pretos aqui, esses 2 azuis aqui, que eles servem para fazer a filtragem do áudio e da alimentação DC, que é a alimentação das pilhas. Aqui embaixo do botão de sintonia, isso aqui ó, é um capacitor variável. Então esse capacitor aqui, ele serve para modificar a frequência. Então você mudou lá de 96 para 97 MHz. Serve para isso, exatamente isso. Quando você muda a sintonia neste rádio analógico, você está mudando a capacitância. Então aqui tem um circuito legalzinho, analógico. E esse chip aqui, ó, eu não consigo dizer para vocês qual é a numeração dele. Eu cheguei até a fazer uma pesquisa na internet para tentar descobrir, e algumas informações dizem que pode ser o CD 9088, outras o TA 2003, ou algum outro numeração que é utilizada aqui neste receptor. E esse chip aqui, ele é responsável pela sintonia, detecção e pré-amplificação do aparelho. Basicamente é isso que esse chip faz aqui. Antes de colocar os parafusos, vamos testar, né? Se eu colocar os parafusos todos e esqueci de encaixar alguma coisa e o rádio não funciona, então tem que testar o rádio antes. Ok, vamos lá. Maravilha! É isso aí, ó. Com cuidado, delicadeza, a gente consegue deixar tudo funcionando.
Prontinho, aí está ele, o Texan AM/FM com banda estendida, modelo 202T. Esse é um rádio para colecionador raiz, para quem gosta de ouvir rádio local ou carregar rádios pequenos. O preço dele com impostos é de R$ 190. Esse valor pode variar para mais ou para menos, dependendo do dólar, dependendo da promoção, então fique de olho. Não tem no Mercado Livre, não tem na Shopee, então é um rádio que tem poucas unidades em poucos vendedores no AliExpress. Aqui embaixo eu coloquei o link da loja onde você pode adquirir esse aparelho. Agora eu quero saber a sua opinião. Você compraria este rádio? Teria na sua coleção? Coloque aqui embaixo nos comentários, porque essa troca de informação sempre é muito importante. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações, senão você vai perder rádios como este aqui, ó. DGEN 1103 DSP. Este rádio já faz algumas semanas que está aqui na minha estante de novidades que eu não apresentei ainda no canal. Eu só não coloquei ele ainda para vocês porque o tempo aqui, ó, o tempo está chovendo muito, não está ajudando, e rádios como este aqui eu gosto de fazer testes em dias e horários diferentes, tirar o máximo de suco do aparelho, porque rádios de alta qualidade a gente precisa fazer um vídeo bem elaborado. Então, quando eu tiver muito tempo disponível, porque o meu tempo anda bem escasso e o tempo, ajudar, eu vou fazer a apresentação do DGEN 1103, que é um rádio DSP semelhante ao PLL. O PLL é melhor, mas não fica muito atrás não fica muito atrás. Beleza? Fui!